Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para que possamos dar continuidade aí no nosso propósito. O propósito desse canal é juntamente estar ligado a pessoas, a irmãos que desejam estudar a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui, de meditar nas Escrituras, sabendo da autoridade da palavra de Deus. E baseado nesse propósito, nós estamos seguindo aí um sistema de estudo, onde na oportunidade nós estamos meditando no livro do profeta Ageu. Já fizemos 3 vídeos relacionados a esse livro, fizemos uma introdução, falamos do versículo de número 1, na verdade ainda estamos falando quem foi Dário, quem foi Ageu e também quem foi Zorobabel. A importância desses personagens dentro desse livro, né? Então nós já falamos um pouco a respeito disso. Hoje nós vamos falar do versículo de número 2 do livro de Ageu, onde diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, nós estamos aqui diante de um versículo onde o profeta que recebeu a mensagem de Deus, como nós já falamos, o Nabi, direciona a sua mensagem primeiramente para a liderança daqueles que voltaram do cativeiro, primeiro governador, depois aquele que seria o líder espiritual do povo, que estaria cuidando da adoração, da liturgia do culto. E também o profeta traz uma palavra para o povo. Esse povo que havia de alguma maneira sofrido uma retaliação, um impedimento. E nós lemos no livro de Esdras, né, que acabou sendo até física aí esse impedimento, né, agressão física, eles receberam para parar com aquele projeto. Parando o projeto, eles vão ficar aí 15 anos agora sem colocar as mãos na obra. E assim nós vamos ver que a casa de Deus, ela fica abandonada. Nós vamos ver que esse capítulo de número 1 vai falar a respeito das prioridades do povo. Deus ajustando, através do profeta, a prioridade do povo, ou colocar em ordem as prioridades. Nesse momento, a prioridade do povo estava sendo a sua própria casa, e eles estavam baseado em um pensamento de que não havia chegado ainda o tempo de edificar a casa. Como falamos no outro vídeo, que o tempo ele era provado que havia chegado quando Ciro se assenta no trono e liberta então o povo para voltar para a sua pátria e está construindo ali o seu templo. Porém, a Bíblia diz que diante da grande oposição que eles sofrem, eles acabam então desanimando. E aí a Bíblia então vai nos dizer que Deus levanta o profeta, que está ciente aí desse contexto em que as pessoas estão vivenciando, e então vai chamar o povo a o retorno, a colocar as mãos na obra de Deus. E há um motivo nisso, né, para que eles voltassem então a edificar a casa de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do templo dentro do livro de Ageu e dentro da cultura dos hebreus. Então observe que no coração da religião dos hebreus
estava o relacionamento com Deus. Ser um judeu ou um israelita era conhecer e manter um contato, um relacionamento com Deus vivo. E esse relacionamento dos hebreus, ele se encontrava em sua expressão exterior, em várias maneiras, né? Nós iremos ver essas manifestações. Então, nós veremos que, como já temos falado, no Antigo Testamento, a adoração, ela era uma adoração que, se é assim que podemos dizer, externa, de maneira externa, a entrega de sacrifícios, né, de ofertas, através de ritos, através de várias cerimônias. E dentro desse relacionamento, então, com Deus, nós vamos ver que o templo, ele estava no centro da adoração. Ou seja, ter um relacionamento com Deus era necessário passar pelo templo. Ou seja, o relacionamento com Deus estava relacionado particularmente com o templo. E aí que nos é interessante, quando nós vamos ler o Salmo de número 42, salmo esse em que alguns dizem que é um salmo de Davi, quando está sendo perseguido por Saul. Outros dizem que é um outro que fazia parte ali da tribo de Coré, né, ou da família de Coré. E esse adorador, por algum motivo, ele foi impedido de ir à casa de Deus. E o Salmo de número 42 descreve a tristeza desse adorador por não poder ir à casa de Deus. Ou seja, para nós, né, seria, entre aspas, fácil para nós dizer: estou impossibilitado de ir para a igreja devido ao trabalho. Não estou falando por escolha, mas devido ao trabalho, devido mudanças de cidade, e não há uma igreja próxima, né? E então nós teríamos a facilidade de adorar a Deus, de dobrar os nossos joelhos e adorar a Deus em qualquer lugar. Mas, dentro aí da teologia dos hebreus, a adoração fazia parte de estar dentro do templo. Não era simplesmente adorar em qualquer lugar, dentro da teologia deles. Mas era necessário que eles estivessem nesse ambiente que fora escolhido pelo próprio Deus para a construção desse templo, e Deus ali se manifestava. Então, no Salmo de número 42, esse salmista, ele está extremamente triste, porque ele começa a lembrar de Jerusalém. Ele começa a lembrar ali das festas onde ele participava, quando então ele ia juntamente com o povo adorar a Deus, e agora ele está impossibilitado. E aí o versículo de número 1 do 42 do Salmo, ele diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas. Então, alguns chegam a dizer que ele está próximo desse ambiente onde ele está falando, ele está perto de correntes de água, de ribeiro, e ele consegue então ver, né, esse servo, esse servo, e está no raio da sua visão, e olhando aquele animal de sede, que diz que ele consegue a quilômetros sentir o cheiro das águas, e mediante essa capacidade que ele tem do seu olfato, ele clama buscando essa água, a qual ele sente o cheiro, mas está distante. Então ele encontra-se perto no meio de um deserto, impossibilitado, mas ele consegue sentir o cheiro das águas, e então
ele corre, ele grita, berra pelo desejo de encontrar com essas águas a qual ele é capaz de sentir o cheiro. E ele, aqui, o salmista descreve o sentimento dele, olhando para esse animal, ou comparando, ou conhecendo, se ele não tivesse nesse cenário, como alguns afirmam, mas ele conhecia, né, aí dessa capacidade, então, que o servo, ele tinha. E aí ele diz assim, ó, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E ele descreve a sede dele, assim como aquele animal estava sedento e podia sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância, ou também a profundidade da terra. A sua alma clama por Deus. E aí ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele continua descrevendo quando, observe, quando é que me apresentarei ante a face de Deus. Aqui ele faz um relacionamento com o templo, né? Aqui ele faz uma relação de estar diante da face de Deus, relacionado ao templo, aonde Deus estava, representado por um móvel que era ali a Arca da Aliança, né? Então, nós vamos ver ali essa angústia, esse desejo do salmista de estar no templo. Então observe a importância dentro da teologia de um adorador, de um levita, de não simplesmente cantar em qualquer lugar, em adorar em qualquer lugar, mas de compreender a importância de Jerusalém, a importância do templo em Jerusalém. E é interessante porque nós vamos ver que Jerusalém tornou cidade santa. E por que ela se torna essa cidade santa? Exatamente por causa do templo. E aí nós vamos ver então o significado que o templo ele tem para os hebreus. Observe, por favor, aqui o primeiro significado. O primeiro significado do templo é que o templo ele é a sede da presença divina, como eu já disse aqui, dentro aí da teologia dos hebreus daqueles dias. O templo era chamado de a casa de Deus. A Bíblia nos mostra, nos dias de Salomão, que quando a arca é colocada no templo, no lugar santo do santo, santíssimo, a Bíblia diz, na inauguração do templo, que uma nuvem de glória encheu aquele templo, que eles, a ponto deles não poder suportar ficar em pé. Segundo as Crônicas, capítulo 6, está escrito isso. Depois leia lá, para que você entenda. Então, nós vamos ver ali esse significado da casa de Deus. Bem verdade que entendemos que nada pode comportar a Deus, mas Deus escolheu aquele lugar para manifestar a sua presença. O profeta Isaías, no seu capítulo de número 40, ele diz que a terra é estrado dos teus pés, para descrever a grandeza desse Deus. E Salomão diz que não tinha como fazer uma casa para que Deus viesse habitar. Mas era uma maneira de Deus estar no meio do seu povo se manifestando. E aqui em 1 aos Reis de Israel, no capítulo de número 8, versículo 13, ele diz assim, ó, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Veja Salomão falando.
E quando nós olhamos, então, a respeito da casa de Deus, da visão dos hebreus relacionado a essa casa, nós vamos ver aqui que a fé deles estavam bem firmada no templo, com a consciência de que Deus, ele habitava lá. E nós veremos então que o culto que era celebrado ali e as iniciativas dos fiéis relacionado ao templo é muito consciente dentro da cultura deles, essa certeza de Deus estar lá, de Deus habitar lá. Isso fica muito claro quando nós lemos, principalmente, em 2 Reis, capítulo 19, no versículo de número 14, 2 Reis, capítulo 19, versículo de número 14, quando Deus, então, ele é procurado pelo rei Ezequias, que esse texto também encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, texto paralelo a esse, quando Senaqueribe, ele manda ali alguns capitães do seu exército, Rabsaque, entre outros, e eles sobem no muro ali de Jerusalém para estar fazendo ameaças a Ezequias. A reação de Ezequias demonstra aí o pensamento deles e a fé relacionada a esse conceito de que Deus estava naquele lugar, de que Deus estava habitando. Ali era a casa de Deus e Deus estava lá. Por quê? Quando Ezequias recebe as cartas, ele vai até a casa de Deus. A Bíblia diz assim, e ele subiu à casa do Senhor, né? Aqui é o templo. E abriu diante do Senhor. Ele abre a carta de ameaça no templo, aonde, mediante esta fé que ele tem e a consciência da importância desse lugar, de que Deus ele habita ali. E o que a Bíblia vai dizer? Que essa certeza de que Deus residia no templo, né, vai fazer com que eles busquem a Deus no templo. E nesses dias aqui de Ezequias, então, nós vamos ver Deus livrando o seu povo e não permitindo que Jerusalém fosse destruída, né? Deus vai dizer que por amor a ele, a sua casa e a Davi, eles não lançariam sequer uma flecha contra Jerusalém. Isso nós veremos também relacionado a muitos salmos. Essa certeza de que Deus, né, estava ou residia ali no templo. Então, observe que nós vamos ver ali várias expressões aí ligadas ao templo, aí com esse desejo de estar nesse lugar, ciente de que Deus ali estava. O Salmo de número 27, versículo 4, diz assim, o salmista dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha só. O Salmo 132, versículo de número 13, o salmista ainda diz assim, porque o Senhor elegeu a Sião, observe, e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Observe por que o salmista diz que valia mais estar um dia nos átrios do que 1000 anos fora dele, longe dele. Porque há uma consciência de que Deus está naquele lugar, naquele ambiente. O Salmo 122, versículo de número 1 diz assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, os nossos pés
estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunha de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha só. Então observe que o salmista, ele descreve o desejo de que Jerusalém fosse uma cidade guardada, fosse uma cidade cultivada, fosse uma cidade valorizada, fosse uma cidade que as pessoas desejassem a paz. Sim, como ele diz, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, mas principalmente por Deus estar nesta cidade, por Deus habitar nesta cidade. Olha esse conceito que eles têm relacionado ao templo, né? Então nós temos outros salmos, né, aqui falando a respeito desta teologia, da compreensão de que Deus habitava dentro do templo. A religião dos hebreus estava relacionada ao templo por causa da presença de Deus dentro do templo. Quando nós olhamos também os profetas, nós vamos ver que eles também, eles tinham esta consciência e a teologia que eles desenvolviam, até mesmo em suas profecias, também trazia essa consciência. Observe o profeta Amós no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 2, quando ele diz assim: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará ou sairá a sua voz. Ainda, meus irmãos, nós veremos que no templo, ou no tempo do profeta Isaías, nós vamos ver que o seu chamado vai lidar dentro do templo, a sua comissão, quando ele vai para o templo para orar, para apresentar a tristeza da sua alma por haver perdido uma pessoa da sua família. E a Bíblia diz que é nesse ambiente que os céus se abrem e que ele tem visões de Deus e da onde nasce o seu comissionamento dentro do templo. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, nós vamos ver também que ele fala que é em Sião que está o trono da glória de Deus. Jeremias capítulo 14, versículo de número 21. Baseado nesse conceito é que nós vamos ver que acaba acontecendo no meio do povo uma idolatria apenas com o templo construído. As pessoas vivem uma vida, mas sem relacionar-se com aquele que habitava no templo. Mas eles começam a idolatrar o templo. E baseado em anos, né, em que nós vamos ver que Deus havia livrado ali o Ezequias das mãos de Senaqueribe, nós vamos ver que diante disso eles creem que Deus livraria e guardaria para sempre a cidade de Jerusalém. No livro do profeta Jeremias nós vamos ver que a mentalidade desses hebreus é que Jerusalém nunca será destruída. Quando o Jeremias profetiza a respeito disso, de que Deus traria juízo sobre esta nação por causa da impiedade que havia no meio do povo, no meio dos sacerdotes, né, que haviam abandonado a Deus, haviam misturado a adoração, a casa de Deus, mas eles iam para a casa de Deus e achavam que por o templo estar ali, jamais, e dentro desse conceito de que Deus habitava lá, jamais o templo será destruído. Mas é aqui que nós vamos ver que essa graça
de Deus, que é a sua presença dentro do templo, no meio do teu povo, vai ser tirada pela infidelidade deste povo no relacionamento com o seu Deus. A Bíblia nos diz aqui que Jeremias vai para a porta do templo, no capítulo de número 7, e ali ele fala, para as pessoas que estavam confiando cegamente no templo e vivendo uma vida destituída da presença de Deus. Capítulo de número 7, versículos de número 1 ao versículos de número 15. A Bíblia diz que o profeta bate no peito e grita ali na frente do templo, porque eles diziam o templo do Senhor, e jamais há de acontecer de que o templo seja destruído. Capítulo 26, do versículo 1 ao 15, também fala isso. O que nos é interessante é olhar para o livro do profeta Ezequiel, a partir dos capítulos de número 8, capítulo de número 9, capítulo de número 10, que é quando nós vamos ver a glória de Deus saindo do templo, representando Deus, por causa da impiedade, do pecado do povo, da apostasia do povo. Deus então sai do templo. E aí você sabe muito bem o que veio acontecer. A destruição que aconteceu no templo por causa da ausência de Deus e por causa do pecado, que veio trazer então esse afastamento da presença de Deus. Mas o mesmo Ezequiel descreve que a glória de Deus voltaria para um templo novo. Em Ezequiel, capítulo de número 43, há muitos debates relacionados a esse templo. Alguns afirmam ser, e eu também creio nisso, que esse templo será no milênio estabelecido. Capítulo de número 43, versículo de número 1 ao versículo de número 12, quando então nós vamos ver ali que Deus prometeu que retornaria para o templo novamente, e que aquele lugar ali seria o lugar do seu trono, onde ele iria habitar no meio dos filhos de Israel. E é por esse motivo que nós vamos ver nesse livro, então, do profeta Ageu, a profecia vinda pelo ministério de Ageu, para que o povo, então, colocasse a mão no arado, pois havia uma promessa de que aquele templo seria restaurado e de que naquele lugar, novamente, a glória de Deus se manifestaria ali. Então, o profeta vai encorajar o povo aqui na reconstrução do templo, porque Deus voltaria a habitar no meio do povo. Ageu capítulo 1, versículo 9. Zacarias capítulo 2, versículo 14. E Zacarias capítulo 8, versículo de número 3. Então o primeiro significado do templo era que o templo fazia menção, dentro da teologia dos hebreus, de habitação de Deus. Lugar onde Deus estava. Logo, imaginando que a casa de Deus está abandonada, o templo não foi mais edificado, dentro da sua teologia, nós vamos entender então em que esse povo não estava tendo um relacionamento com Deus. Não era simplesmente ali a criação, a construção de um templo, mas estava ligado com a vida espiritual do povo, o relacionamento com Deus. Porque nós veremos que alguns móveis não vão estar dentro do templo, como por exemplo, nós veremos que a arca da aliança não vai estar ali. Nós não veremos ali Urim e o Tumim, pedras essas que o sumo sacerdote usava ali no momento de estar falando com Deus, interrogando, relacionado à vontade de Deus. Luzes e perfeições. Nós vamos ver, meus irmãos, que esse templo não tinha algumas dessas coisas que representava de alguma maneira dentro aí da religião dos hebreus a presença de Deus. Então o templo tem um significado da presença de Deus. O segundo significado do templo, nós vamos ver que o templo era um sinal de eleição. Observe que o próprio Deus que escolheu
habitar entre os seus. Ele escolheu habitar nesse templo. A eleição que eu estou falando aqui é mais do que a eleição de pessoas, mas aqui nós estamos falando que o próprio Deus escolheu o lugar aonde deveria construir o templo, aonde ele iria se assentar. Segundo as Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: "E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado a eira de Onã, o Jebuseu." Olha só. Então foi ali que Deus falou que seria edificado a casa de Deus. Foi Deus que elegeu a cidade de Jerusalém para o lugar aonde ele estaria se manifestando. Não foi escolha de Davi, não foi escolha de Moisés, não foi escolha de qualquer um outro. A eleição do lugar foi Deus que elegeu, foi Deus que escolheu o lugar. A Bíblia nos diz então, meus irmãos, que é Yahvé que escolhe a Sião como sede, aonde ele há de habitar. Salmo 132, versículo de número 13 diz: "Porque o Senhor elegeu a Sião." Observe, o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: "Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei." Foi Deus que desejou habitar em Jerusalém, no centro da terra. Foi Deus que elegeu aquele lugar. Olhar para o templo era olhar para a eleição de Deus no meio do seu povo. Cidade esta escolhida por Deus. Deixar o templo da maneira que estava era desvalorizar a eleição de Deus. Mas observe que, ainda que a eleição do povo, nós vamos ver aqui que Deuteronômio vai destacar que esse lugar que Yahvé escolheu entre todas as tribos para colocar o nome dele e habitar ali. Olha que coisa tremenda, Deuteronômio capítulo 12, irmãos, versículo 5. Olha quantos anos antes ainda de Davi desejar no seu coração fazer uma casa para Deus e passar a planta do templo para o seu filho Salomão. O versículo de número 5 diz: "Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis." Então era Deus que escolheria e o povo iriam se reunir, então, nesse lugar que Deus escolheu. Mediante isso, é muito importante nós entendermos, então, esse pensamento dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, de achar que jamais seria Jerusalém destruída, porque Jerusalém era uma cidade onde Deus havia feito uma promessa. Versículo de número 34 de 2 Reis, capítulo 19. Ele diz assim: "Porque eu amparei a esta cidade." Ampararei, porque eu ampararei a esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O mesmo versículo parecido com esse igual está em Isaías 37, 35. Alguns comentaristas acham que é baseado nisso que eles moldaram a fórmula aqui de Deuteronômio, e esse eco, né, se acha então em 1 Reis capítulo 8, versículo 44, versículo 48, 1 Reis capítulo 11, versículo 13, 32, 36, capítulo de número 14, versículo 21, 2 Reis 21, versículo 7, 2 Reis 23, versículo 27 e outros textos paralelos no livro das Crônicas dos Reis. Eles tinham essa consciência de que Deus, por amor à sua habitação, jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída. Porém, nós vamos ver, meus irmãos, que
essa graça vai sair desse templo. Esse templo que tinha sido salvo em 701 e mediante esta profecia, então eles criam que diante desse livramento miraculoso que Ezequias havia tido, como já falamos, a confiança deles era que por Deus ter eleito Jerusalém, por Deus ter elegido o templo como lugar onde ele manifestava a sua habitação, a cidade, ela estava protegida. A proteção seria inviolável. Jeremias capítulo 7, versículo 4, como já falamos. Porém, nós vamos ver que em 587, o templo foi destruído por Nabucodonosor. Eles acabaram com tudo. E isto foi aqui um teste para a fé do povo israelita. Mas nem tudo estava perdido. A eleição seria renovada no retorno do exílio. Porque Deus elegeu e Deus renovaria esta eleição. E nós vamos ver nesses livros que fazem parte do mesmo período de Ageu, o de Zacarias, ele anunciando de que novamente Yahvé havia escolhido aquele lugar, Jerusalém. Zacarias capítulo 1, versículo 17. Zacarias capítulo 2, versículo 16. E também o capítulo de número 3, versículo de número 2. Neemias também, nós vamos ver quando está orando, na oração do capítulo de número 1, ele faz menção da promessa de reunir, de Deus reunir aqueles que haviam sido banidos do lugar que Deus escolheu para nele habitar e fazer o seu nome ali habitar. Capítulo 1, versículo 9. E por que não se lembrar de 2 Crônicas, capítulo de número 7, que é na inauguração do templo, quando Deus diz que se o povo viesse abandonar ele, mas voltasse para Deus, então Deus voltaria para aquele lugar. Os olhos dele sempre estariam ali naquele lugar. Então, observe que os privilégios aí do templo, naqueles dias, esse simbolismo era muito grande dentro da cultura. Falamos de dois aqui. O primeiro que simbolizava a presença de Deus e o segundo a eleição de Deus no meio daquele povo. Mas nós vamos ver que todo o privilégio que tinha também agora será trazido aqui de uma maneira para o Novo Testamento muito interessante. Preste bem atenção. Os privilégios do templo material, sede da presença divina e sinal da eleição, são transferidos para o corpo do Verbo encarnado. Que de agora em diante, o lugar do templo, onde se encontrava a presença de Deus e a salvação, vai ser em uma pessoa. Para nós relembrarmos, o Antigo Testamento nós temos tipo, e no Novo Testamento nós temos antítipo. O templo era tipo, Jesus é o antítipo. Olha que coisa fantástica isso. João capítulo 2, versículo 19 diz assim: Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha que coisa fantástica. Para os judeus há uma importância muito grande naqueles dias o templo. Agora, nos nossos dias, nos dias atuais, esta eleição, e a salvação, todos esses aí privilégios que o templo ele tinha, agora passam para uma pessoa. E nós vamos ver isso muito claro quando o próprio Jesus ele afirmou que era o lugar
aonde hoje se encontrava a presença de Deus e a salvação, em João capítulo 4. Aquele texto bastante conhecido com a mulher samaritana. O versículo de número 20, depois daquele debate já um pouco prolongado, a Bíblia diz que a mulher perguntou para Jesus, a samaritana perguntou para Jesus aonde era o lugar de adorar. Porque os samaritanos adoravam ali, quando Jeroboão levantou aquele ídolo, aquele bezerro, e as pessoas adoravam ali. Olha só, no monte, onde eles edificaram aquele ídolo, era uma adoração que era falsa, não era o lugar onde Deus havia mandado adorar. Deus havia mandado adorar em Jerusalém, Deus havia dado a forma correta do ritual, de como deveria ser feito. Jerusalém era o lugar correto, e a mulher pergunta para Jesus, aonde é o lugar correto? Uns dizem que é em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus responde no versículo de número 20 assim, ela ainda falando, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E era o correto. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem. Aqui Jesus fala de uma nova ordem. Olha que interessante isso. Em que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Jerusalém era o lugar correto da adoração. Só que agora chegou uma nova ordem. E dentro desta nova ordem houve uma mudança. Agora a adoração não é mais dentro daquele templo que era feito por mãos de homem, que por algum período Deus se manifestava dentro daquele lugar. Mas Deus diz assim, ou Jesus diz assim, nem nesse monte, nem em Jerusalém, o adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Falando do erro em que havia em Samaria, mediante aqueles bezerros de ouro que foram levantados por Roboão para não perder o povo. Por sacerdotes serem levantados que não eram da tribo de Levi. Coisas que haviam sido proibida por Deus. Roboão faz um sacerdócio falso, levanta uma falsa adoração num falso lugar, adorando um falso Deus. E então o Senhor diz que eles adoram e não sabem o que estão fazendo. Aí ele diz, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus então diz que eles adoram o que eles sabem que a palavra, mandava adorar naquele lugar. Aquele lugar era o lugar da habitação, ali era o lugar da eleição. Jerusalém era o lugar correto de adoração, ali era o templo de Deus. Então eles adoravam ali, porque havia uma promessa que era dos judeus, que viriam à salvação. Porém, chega uma nova ordem, ele usa a expressão aqui, mas a hora vem. Ou seja, está chegando a hora de que esta ordem vai ser mudada. E ele diz, agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Observe que o espírito aqui está em letra minúscula, e em verdade, porque o Pai procura os tais. Olha só, que coisa tremenda isso daqui. Por quê? Porque agora, meus irmãos, o versículo a seguir desse diz, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Olha Jesus agora se revelando como o antítipo do tipo que era o templo. Os judeus adoravam corretamente, mas agora chegou uma nova ordem em que não se adora mais com apenas com elementos simbólicos, com rituais que eram vazios, porque muitos judeus iam para os templos, adoravam apenas de aparência, mas o coração estava distante, adoradores apenas de lábios, como disse o profeta Isaías e o próprio Jesus fazendo menção da profecia de Isaías, que eles eram hipócritas, que eles adoravam, mas estavam distante de Deus. Eles entregavam as suas ofertas de maneira apenas física, visível, mas não adoravam em verdade, em
entrega da sua alma. E agora, Jesus ele diz: ei, eu sou maior do que o templo. Aleluia. E eu agora sou o templo. Chegou o tempo de adorar, né? Não é nem Jerusalém, nem Samaria, mas adorar o Pai. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Nesse templo que é Jesus, ele em espírito, não mais com o cordeiro, porque ele também é o cordeiro, não mais com rituais, apenas cerimônias, mas em espírito, na sua alma, na sua mente, adorando a Deus em verdade. Quem é a verdade? A verdade é ele também, é Jesus. A verdade de Deus para a humanidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. É conhecer a Deus mediante Jesus Cristo, o Espírito Santo, conhecer a obra do Pai mediante o seu Filho. Isso que é adorar a Deus em verdade. Adorar em espírito é você adorar sem imagem. Porque Deus é espírito e não tinha como aqui eles pegarem representação e construir uma imagem de um Deus como um Deus visível, palpável. Então Jesus diz: o Pai é espírito e é necessário que aqueles que o adoram também o adorem em espírito. Jesus é a imagem do Pai. Filipe disse: mostra-nos o Pai. E ele disse: há tanto tempo estou do teu lado e você não está vendo. Ele é a imagem real de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, Cristo é essa imagem. É impossível adorar usando uma imagem, colocando alguma coisa para representar a Deus. Tudo que você acaba colocando no lugar de Deus como Deus é uma falsa ou uma adoração falsa, uma adoração mentirosa. A verdadeira adoração, ela vem do Espírito, quando o Espírito Santo nos ajuda a adorar mediante Jesus, que é a verdade, o Pai. Quando nós olhamos para a obra de Deus, enviando o seu Filho, o sacrifício, tudo que o Pai fez para salvar a humanidade, o Espírito Santo nos leva a adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade quer dizer que nós adoramos agora nesse templo que chegou, que é Jesus, a qual é também o cordeiro que era imolado. Ele também é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, como já expliquei aqui, era o líder, era o cabeça dos sacerdotes que por uma vez no ano entrava no dia do perdão, Yom Kippur, para oferecer o sangue do cordeiro para a remissão do pecado, representando o povo. A Bíblia diz que Jesus, ele veio da ordem de Melquisedeque, ele não veio ali da ordem de Arão, mas ele entrou num templo não feito por mãos humanas, aleluia, mas ele entrou num templo construído pela mão do próprio Deus. Isso é fantástico. E a Bíblia diz que ele se assentou à direita. O sacerdote não se assentava. E ele se assenta não simplesmente como sacerdote intercessor da humanidade, aleluia, levando o sangue diante do Pai, para que nós fôssemos perdoados, justificados, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas ele também se aceita como rei, como aquele que bateu o martelo, como aquele que diz: está consumado. Não precisa mais de matar animal, não precisa mais de coisa alguma. Esta é a verdadeira adoração, adorar a Deus mediante o Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É muito forte, irmãos. É muito forte quando nós pensamos nisso. Eu vou finalizando aqui, mas que nós possamos compreender aí a importância para os hebreus, para os israelitas, para o judeu do templo. Nunca se esqueça, nesses dias o templo significava a presença de Deus
e significava a eleição. Para eles, o templo estar destruído era como se a comunhão tivesse quebrada. Então, eu finalizo aqui, trazendo para os nossos dias. Hoje o templo é Jesus. Hoje o sacrifício é Jesus. Hoje o sumo sacerdote é Jesus. Que Deus abençoe e nós continuaremos falando do livro do profeta Ageu. Até o próximo.